Olá, minha querida estudante, meu querido estudante, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, hoje estou sem câmera, peço desculpa a vocês, mas não vamos perder o foco. E vamos dar continuidade ao estudo do texto argumentativo. Lembrando que nesse primeiro módulo, nós não estamos vendo especificamente a produção de um texto argumentativo, e sim alguns conceitos. Vimos nas aulas anteriores a tese, o tema, argumento, ponto de vista, e entendemos que a tese e o tema, ela carrega a ideia mais geral, e do ponto de vista gramatical, isso é colocado no texto com substantivos abstratos. Já o argumento, que são as provas que comprovam, né? As provas que comprovam é ótimo. As provas que justificam a tese, elas são mais concretas, né? Os argumentos são mais concretos. Então, eles aparecem no texto com substantivos mais concretos, com numerais, que são os dados estatísticos, ou seja, enquanto a tese é mais geral, mais abstrata, é a ideia, digamos assim, o argumento é mais específico, mais concreto, são as provas, os dados estatísticos, discurso de autoridade, então eles são mais concretos, tá? Enquanto a tese é mais geral, a gente parte do mais amplo para o mais específico. Então, na introdução de um texto argumentativo, a gente vai colocar o nosso ponto de vista, a tese. Então, é mais abstrato, a introdução vai trazer uma ideia mais geral. Enquanto no desenvolvimento do seu texto, a produção vai ficando mais específica. Então, a gente vai trazendo elementos mais concretos, que são os argumentos que vão comprovar, justificar a ideia geral que foi apresentada na introdução do seu texto, tá bom? Hoje nós vamos estudar, dando continuidade a essa questão do abstrato e do concreto, da ideia mais geral à ideia mais específica. Hoje nós vamos estudar dois recursos de coesão, tá? Que são os hiperônimos e os hipônimos. Eu acho que vocês já estudaram, né? Esses dois recursos de coesão, de articulação do texto, mas eu estou colocando nesse módulo para a gente reforçar essa questão da substância, né? Que é uma coisa mais abstrata, uma ideia mais geral, e da concretude, digamos assim, que são ideias, que são termos mais concretos do texto, que reforçam a ideia geral, tá? Então, vamos começar aqui com dois emojis. Vocês estão vendo um emoji que está representando a tristeza, e você vê um outro emoji representando a alegria. Tristeza e alegria são duas emoções. Então, qual deles vocês acham que é mais geral e qual deles mais específico? Tristeza, alegria ou emoção? Qual deles é mais geral? A emoção, muito bem. A emoção é o sentimento, é a capacidade de reagir de acordo com os fatores externos. E os mais concretos, que a gente coloca, digamos assim, dentro da gaveta da emoção, a gente coloca a alegria e coloca a tristeza, tá? Então, emoção é um hiperônimo, é um termo mais geral. E alegria e tristeza fica dentro da emoção. São termos mais específicos, tá? Para resgatar, eu gostaria de resgatar com vocês a ideia de coesão. Eu gosto muito de usar a metáfora do fuso de costura, né? Porque, assim, a coesão, ela trata dessa questão da articulação, da costura de um texto, tá? Então, a coesão é a articulação entre os elementos linguísticos e gramaticais do texto, de modo a estabelecer uma unidade de sentido. A coesão, ela é um elemento de textualidade que se situa a nível da superfície do texto. Tudo que você vê na superfície do texto, essa organização, essa articulação, é a coesão que faz. Por isso que o texto fica todo coeso, todo articulado, e ele se transforma, ou ele forma, digamos assim, uma unidade de sentido, tá? Por que eu coloquei aqui a competência 3 e a competência 4? Porque ambas as competências, elas trazem alguns termos que eu gostaria de marcar com vocês. A competência 3 diz o seguinte, né? Que competência 3 e 4 em relação à redação, né, do Enem, tá? O texto dissertativo argumentativo solicitado pelo Enem. A competência 3 diz o seguinte:
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E a competência 4 diz demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Agora vejam comigo. A palavra relacionar, o verbo relacionar, ele diz respeito à coesão. Concordam? Quando você relaciona, você está articulando. Quando você relaciona informações, você está articulando informações. Então, relacionar está na competência da coesão. Organizar também. Um texto organizado é um texto bem articulado. E aqui na competência 4, os mecanismos linguísticos também se referem à coesão. Tá? Também se referem à coesão do texto. Tá? Esses mecanismos linguísticos gramaticais necessários para a construção da argumentação. Então, vejam que a competência 3 e a 4, elas tratam da superfície do texto, da forma como você vai organizar o seu texto, você vai apresentar o seu texto, tá? Como que você vai relacionar os fatos, opiniões e argumentos e que mecanismos linguísticos serão necessários para a construção da sua argumentação, tá? Vamos citar um exemplo aqui. Eu trouxe 2 textos. Um eu vou colocar entre aspas, que é esse primeiro aqui que eu vou apresentar a vocês. Vejam se esse texto, entre aspas, pode ser considerado um texto do ponto de vista da articulação, da organização entre os elementos linguísticos e gramaticais que aparecem aqui. Vamos ler? Eu não tenho namorado, mas eu gosto de feijão. Caramba, o que tem a ver namorado com feijão? Quando fico na cozinha, não, cozinha tem um pouco a ver com feijão, né? Porque o feijão fica na cozinha, tá? Mas vamos seguindo. Ela não tem um tostão. Ela quem é a cozinha que não tem um tostão? Veja que esse elemento gramatical aqui não está se referindo a nada que foi citado antes. Porque a cozinha não tem tostão. A caneta verde é minha. O que tem a caneta verde a ver com o que eu disse anteriormente em relação ao tostão, em relação à cozinha? A caneta verde é minha. Hoje vou lá no Japão. O que tem a ver o Japão com a caneta verde? Então vejam que esse texto, entre aspas, não é texto. Porque nada aqui está articulado. Nada do que foi dito antes está articulado com o que vem depois. Ou seja, não tem coesão. E como não tem coesão, não tem coerência. Então, não pode ser considerado, do ponto de vista da textualidade, isso aqui que eu acabei de ler para vocês não é um texto. É uma série de palavras sem nenhuma conexão com a realidade, sem nenhum contexto, tá? São frases jogadas, mas não tem coesão, não tem articulação, não tem unidade de sentido, portanto, não é um texto. Agora vamos ler aqui esse outro textinho, tá? Tenho 1000 homens afim, mas eu gosto é do João. Opa! João pode ser considerado um homem? Sim. Pronto, aqui já teve uma articulação, não teve? Entre João e homem. Quando me sinto sozinha, penso nele de montão. Nele quem? Opa! No João. Mas ele quem? João ama a vizinha, que não gosta dele não. Quem não gosta dele? A vizinha, novamente ele, né? Então veja que esse texto ele está totalmente articulado, né? Em torno de um referente que se destacou, que é o João. Tá? Então veja que está todo articulado, tanto os elementos linguísticos quanto os elementos gramaticais. O mais que está estabelecendo uma contradição, oposição, uma quebra de expectativa. O quando está colocando, por estar aqui colocando uma circunstância de tempo, e novamente um outro mais. Então veja que o jogo aqui é de oposição, de quebra de expectativa. A garota gosta muito, tem muitos homens, mas ela gosta, afim dela, mas ela gosta do João.
pensa nele quando, no tempo em que está sozinha, no tempo que se sente sozinha, pensa nele, mas ele ama a vizinha. É tipo aquela coisa, né? Do eu amo o João, João que ama Maria, Maria que ama Pedro. Então, esse texto fala muito sobre isso. Não é? Sobre amores não correspondidos, digamos assim. Tá? Então, ele tem uma unidade de sentido. Tá? E a coesão é responsável por essa unidade de sentido. Tá? Na articulação dos elementos linguísticos e gramaticais que vão estabelecer a forma como esses elementos estão relacionados e organizados e que mecanismos linguísticos foram usados para isso. Então, é sem dúvida nenhuma um texto, tá? Então, vamos aqui continuar recapitulando. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os temas e as figuras. Dizemos que os temas são palavras mais abstratas. Tá? Elas organizam, categorizam, vejam aqui que eu coloquei, que eu destaquei em vermelho, categorizam e ordenam a realidade. Já as figuras são expressões que correspondem a algo no mundo natural. São os substantivos, né? Aparecem gramaticalmente falando na forma de substantivos concretos, de verbos de ação, adjetivos, né, que expressam qualidades físicas. Então, as figuras são mais concretas, elas dão imagem, e os temas são mais abstratos, tá? Mas os temas, eles categorizam a realidade. A gente que precisa pegar o hábito de aprender, né, de praticar essa categorização da realidade, essa organização das coisas da realidade. E os hiperônimos, eles contribuem muito para isso. Quando eu digo emoção, e dentro da gavetinha da emoção eu coloco a tristeza, a alegria, a mágoa, a frustração, eu estou categorizando elementos da realidade, mas não da realidade concreta, daquela que a gente sente, percebe através dos nossos sentidos, tá? Então, do ponto de vista da superfície de um texto argumentativo, os temas, eles são representados pelos hiperônimos porque eles são ideias mais gerais. Concordam? A gente vai ver nas outras aulas a diferença entre tese e tópico frasal. Mas a ideia geral em um texto argumentativo aparece em forma de tese e em forma de tópico frasal. Tá? São ideias mais gerais, mais abstratas. E do ponto de vista da superfície de um texto argumentativo, as figuras são concretizadas, representadas, do ponto de vista da coesão da articulação do texto, pelos hipônimos, que são os argumentos, que são as substâncias mais concretas do texto, as provas, os dados estatísticos, tá? Então, vejam que, do ponto de vista da superfície de um texto, da organização de um texto dissertativo argumentativo, os hiperônimos vão formar os temas, a ideia mais geral, mais abstrata do texto. E os hipônimos são os argumentos, que são as figuras, são a parte mais concreta do texto, porque são as provas. Tá? A gente precisa provar, precisa concretizar uma ideia, uma tese, tá? Vamos ver como isso vai funcionar na prática, não se preocupem. Eu vou começar com um exemplo bem simples, tá? Eu peço a vocês que vocês primeiro leiam, eu deixei umas linhas pontilhadas para a gente preencher. Eu vou preencher o enunciado desse rapaz com um hipônimo e um hiperônimo. Vejam como o texto vai ficar bem articulado, vai ficar coeso, através do jogo entre hipônimo e hiperônimo, tá? Que são dois recursos de coesão de um texto, para formar uma unidade de sentido. Adoro tocar... Ai, que difícil, professora. Bateria? Não, claro que não. Adoro tocar guitarra. Ponto. Veja que o texto continua. Agora eu quero um hiperônimo. É meu instrumento musical preferido. Muito bem. Veja que instrumento musical é uma ideia mais abstrata. Veja o hiperônimo, minha gente, como uma gaveta. E você coloca assim na gaveta, instrumento musical. O que você vai colocar? O que você vai selecionar para colocar dentro dessa gaveta que está categorizando um referencial do mundo externo, do mundo natural? Instrumento musical.
Vejam que a palavra instrumento musical ela é percebida pelos meus sentidos, ela é construída linguisticamente, culturalmente, instrumento musical, mas ela não existe no mundo real. Ela existe no mundo real quando eu digo guitarra, quando eu digo violão, quando eu digo bateria, quando eu digo flauta, tá? Percebam a diferença. Então, instrumento musical é um hiperônimo, é uma categoria. E guitarra é um hipônimo, é real, é concreto. Estão entendendo? Claro que sim, professora. Então, vamos continuar. Vou colocar mais um exemplo. Que cachorrinho mais fofo. Adoro banana. Aí vem um outro cachorrinho. E o que ele vai dizer? Af, odeio essa. Eu quero um hiperônimo. Vejam que banana é concreto, é real. Agora eu preciso categorizar a banana. Então eu digo que essa banana é uma fruta. Muito bem. Então, banana é um hipônimo, é um substantivo concreto, e fruta é um hiperônimo, é uma ideia, é uma categoria. Lembrando que categorizar, relacionar, selecionar são habilidades que vocês, que todos nós precisamos construir, tanto para escrever, quanto para ler, quanto para nos posicionar na realidade concreta, na sociedade, tá? Fica mais organizada a nossa fala, tá? Eu acho os hiperônimos fantásticos, eu acho os hiperônimos elegantes. A gente vai ver no decorrer das nossas aulas como que os hiperônimos, eles criam esse efeito de organização, tá? Esse efeito de entendimento da realidade, de seleção, de organização, tá? Outro exemplo, adoro esse filme, Mulher Maravilha. Então eu trouxe aqui um exemplozinho. O filme Mulher Maravilha mostra as Amazonas usando suas flechas. Acho bastante heróica essa arma medieval. Olha que texto articulado. Apenas 2 períodos, mas é um texto articulado, é coeso, tem unidade de sentido. Então eu pergunto a vocês, nesse pequeno texto, qual é a expressão hiperonímica? Qual é o hiperônimo e qual é o hipônimo? Vamos começar pelo hipônimo? Muito bem, flechas. E qual é o hiperônimo? Muito bem, arma medieval. Olha que coisa chique. Ai, gente, veja como o hiperônimo é chique. Arma medieval. Que lindo. Ele traz até um conhecimento histórico, da gente saber que a flecha é uma arma medieval. Vem lá da Idade Média, até anterior. Não, nem Idade Média, né? Do tempo lá da Odisseia já tinha flecha. Então é uma arma milenar, melhor dizendo, né? Veja aí, ó. Veja que ainda caberia uma ideia mais abstrata. Arma milenar. Né? Então vejam que o hiperônimo permite esse efeito de conhecimento cultural, essa categorização, essa capacidade, essa habilidade de categorizar. Flecha é o hipônimo, é mais concreto. E a arma medieval, a arma milenar é mais abstrata, é a ideia, é a categoria de flecha. A gente criando essa habilidade de categorizar as coisas do mundo, que a gente captura pelos nossos sentidos, é muito importante, é muito interessante. A gente precisa ter essa habilidade. Habilidade é poder, minha gente. Habilidade é poder. Vamos fazer uma atividadezinha? Eu adoro charge, vocês já sabem disso. Então, eu sempre vou trazer charge. Charge, tirinha, adoro. Então, vamos ler a charge e vamos destacar 3 pares hiperônimo e hipônimos. Aqui a gente tem um sujeito, aqui com a faixa, né? E ele diz, e a legenda diz o seguinte: extinção do Ministério da Cultura. Veja que a legenda, ela traz a ideia mais abstrata.
ela sinaliza o tema da charge. Ela sinaliza o ponto de vista que a charge apresenta. Então, é uma ideia, é uma abstração. Vejam que as expressões que aparecem são abstratas. Extinção, ministério, que é uma categoria, né? Aí depois se torna um pouquinho mais concreto, o Ministério da Cultura. Mas veja que sinaliza, né? Que essa legenda que aparece vai sinalizar o tema. Extinção do Ministério da Cultura. Então vem ele e diz o seguinte, o sujeito que está aqui com a faixa, né? Chega de drama. Comédia, música, arte, literatura, folclore, tudo vai ser extinto. Chega de drama. Vamos aqui organizar os pares. Vou dar uma dica para vocês. O primeiro eu coloquei o seguinte: cultura. Cultura é um hiperônimo. A cultura, ela existe no mundo abstrato. Você não anda na rua e fala, oi cultura, tudo bem? Então a cultura é uma abstração, uma categoria. O que vocês colocariam dentro da gaveta da cultura? Um exemplo mais específico possível. Eu coloquei folclore, tá? Você tem o folclore, embora ele seja ainda uma abstração, mas ele é mais concreto, é uma especificação da cultura, não é? Então, cultura, a gente tem o folclore. Arte. O que vocês colocariam aqui na gaveta da arte como hipônimo? Todas elas, mas eu coloquei a maioria, mas eu coloquei música. Sabe por quê? Porque depois eu coloquei literatura como hiperônimo. Aí o que vai aparecer na literatura como hipônimo? Vai ser a arte? Não. O que vai ser hipônimo de literatura? A arte é conceito de literatura, né? A arte, na verdade, é um hipônimo de literatura. Não, é um hiperônimo de literatura, na verdade, a arte, né? Que ela é mais geral do que a literatura. Eu estou procurando o mais específico. A gente tem literatura e tem como hipônimo o drama. A gente tem na literatura drama, a gente tem a comédia, a gente tem a tragédia. Então, drama, ele é um hipônimo de literatura, que é uma ideia mais ampla, é uma categoria. Tá? Eu gosto muito, meus estudantes, minhas estudantes, de trabalhar, de fazer essa categorização trabalhando com charges. Porque além de divertido, é instrucional. Vocês praticam essa questão da ideia mais geral e da mais ampla. A gente precisa aprender a criar o hábito de categorizar as coisas do mundo, tá? Vamos a um outro exemplo aqui, a outra atividadezinha. Encontre 2 hipônimos de religião. A gente tem aqui o tema, inegavelmente, da intolerância religiosa, né? A gente abstrai o tema a partir das figuras. Então, com certeza aqui o tema é intolerância religiosa. A gente vê pela postura dele, que ele está querendo jogar uma Bíblia, ele está agredindo, ele não tolera outra religião. A religião de matriz africana, não é? Ele acha que a religião de matriz cristã, católico, apostólica romana é superior, então ele quer acabar com a outra. Ele não, veja que até o balãozinho de fala tá expressando a indignação dele, a fúria dele, né? Desse sujeito aí de costas que está levantando a Bíblia, usando a Bíblia como arma, né? Para se voltar contra outro tipo de manifestação religiosa. Então, o que eu peço aqui? Que vocês encontrem 2 hipônimos de religião. Hipônimos. Religião é a categoria, é um hiperônimo. Catolicismo e candomblé. Muito bem. Vejam que catolicismo e candomblé cabem na gaveta da religião. Religião e hiperônimo. Catolicismo e candomblé hipônimos. Certinho? Podemos continuar? Encontre 2 hipônimos para emoção. Vamos ler essa tirinha. Essa tirinha é bem abstrata. É bem abstrata, eu adoro. Que a gente veja que eles estão no plano das ideias, os personagens, não é? Mas, por incrível que pareça, mesmo sendo tão abstrata, a gente consegue encontrar aqui 2 hipônimos para emoção. Porque precisa haver esse jogo na linguagem entre a ideia mais geral e a mais ampla. A ideia mais geral e a mais específica. Então, vamos ler aqui. É preciso sensibilidade, informação, imaginação, superar o comodismo e o medo,
Rever antigos conceitos, desenvolver empatia não é para qualquer um. Veja que terceiro quadrinho resolve, né, a tirinha, porque na verdade o menino não está nem ouvindo o que ela está falando, ele não tem sensibilidade nem para ouvir, nem para se comunicar. Por isso que no final ela usa uma expressão irônica, desenvolver empatia não é para qualquer um, porque ele não está realmente sendo empático à interlocutora, né? Então, quais são os 2 hipônimos para a emoção? Vou citar um aqui para dar uma dica para vocês. Medo. Medo não é emoção? E qual seria o outro hipônimo de emoção aqui? Muito bem, empatia. Sensibilidade não é emoção? Vejam só, gente, olha a pergunta, porque eu poderia ter colocado a sensibilidade como hipônimo da emoção. Será que era possível? A sensibilidade cabe na gavetinha da emoção? Ou seja, a emoção é uma ideia mais geral que abarca a sensibilidade como hipônimo? Vamos ver o conceito? Outra dica que eu dou para vocês, outra sugestão, melhor dizendo, estudem o conceito das palavras. Não é fácil, a gente aprende, o nosso mundo, a nossa mentalidade é mais concreta, porque a gente aprendeu a praticar mais o concreto do que o abstrato. A gente entende mais uma charge do que um texto apenas com palavras, porque a gente construiu a nossa educação linguística, a nossa educação como leitor e leitora através de coisas mais concretas. A gente se comunica mais pelo concreto. A gente deixa um pouco a ideia, o abstrato de lado. Tem um pouco de dificuldade de trabalhar com as abstrações. Então seria interessante vocês estudarem o conceito das palavras. O que é sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de perceber sensações físicas. É uma tendência natural para reagir aos estímulos físicos. É uma tendência, uma capacidade. Isso é sensibilidade, tá? Vejam, vamos dar um exemplo. Diante de uma imagem como essa, sensibilidade é uma capacidade, a emoção ela é mais concreta. A emoção é a manifestação dessa sensibilidade. Então são 2 abstrações, são 2 conceitos diferentes, tá? Então não cabem na mesma gaveta. Então veja um exemplo aqui, essas crianças trabalhando. Você pode ter algumas reações, eu coloquei 2. Então você pode expressar 2 emoções. A partir da sua sensibilidade, você pode expressar 2 emoções. Tô nem aí. Indiferença e outra, tristeza. Fiquei triste porque eu passei na rua e vi crianças trabalhando. E o outro, tô nem aí, não sou eu, não é meu irmão, não é meu filho. Claro que eu sei que vocês devem conhecer o personagem dos animes aqui. Eu tirei de contexto, tá, gente? Eu não tô julgando os personagens, não. Só coloquei aqui para exemplificar, tá? Então, uma dica que eu dou, uma sugestão, é que vocês aprendam a diferenciar. Quando a gente estuda os conceitos, a gente categoriza melhor as coisas do mundo e as coisas que a gente captura pelos nossos sentidos, tá? Sensibilidade é uma coisa, emoção é outra. A gente aprende a graduar as coisas. Isso é muito importante para a gente escrever um texto argumentativo, dissertativo, minha gente. Não só escrever, como se comunicar mesmo. Tá? Essa habilidade de categorizar, de separar as coisas do mundo, as coisas que a gente percebe pelos sentidos, é uma habilidade para toda a vida, para comunicação, para conviver, tá? Lá vem a redação do Enem. Opa! Bom, eu trouxe essa redação, a gente não vai estudar ela, porque a aula está se estendendo demais, a gente não vai estudar detalhadamente. Eu trouxe aqui uma redação do Enem 2015, para falar sobre a persistência da violência contra a mulher, só para vocês perceberem o jogo entre a ideia mais ampla, o hiperônimo, e a ideia mais específica, que são os hipônimos, tá? O feminismo é um movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Veja que ela trouxe um conceito. O conceito é abstrato. Feminismo é um movimento. Quando você conceitua, a partir do é a ideia mais ampla ainda. Movimento é mais amplo do que feminismo, não é? Então a gente vai ver nas nossas próximas aulas, quando a gente estudar o conceito,
que o conceito é feito também entre o jogo entre o hiperônimo, uma ideia mais específica, e uma mais ampla. Quando você conceitua, você coloca um termo ainda mais amplo do que o conceituado. Feminismo é um pouco mais específico do que movimento. Então, até o próprio conceito do referencial que você vai usar no seu texto, ele precisa dessa articulação, desse jogo entre o hiperônimo e o hipônimo. Então, o feminismo é um movimento, eu colocaria de luta, mas que luta dá bom, porque luta, quando você diz que luta, você está colocando uma ação. Se você coloca é um movimento de luta, você usou uma abstração, uma ideia, né? Mas não está errado, não. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Ponto. Veja que está bem abstrato o conceito. Odiernamente vai tornando mais específico a partir do segundo período, tá? Odiernamente, muitas conquistas em prol da garantia dessas igualdades já foram alcançadas. Aqui ainda está bem abstrato, né? Garantia, igualdade. Exemplo, veja que a partir do momento que colocar exemplo, vai se tornando mais específico. A exemplo do direito ao voto. Porque ter usado aqui minha canetinha. Eu gosto de usar minha caneta, mas eu tô tendo um pouco de dificuldade ainda, minha gente, de usar esses mecanismos aqui, esses recursos, melhor dizendo, né? Veja, partiu do conceito, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade, veja que tá bem abstrato. E a partir do segundo período, quando coloca exemplo, vai se tornando mais concreto. Direito ao voto. Direito ao voto não é uma garantia da igualdade? É um exemplo, né? Como que você conquistou? Você pode provar que a mulher tem mais direitos, tem garantia de igualdade? Sim, direito ao voto. Voto é bem mais concreto para mulheres. Veja como se tornou mais específico. Feminismo abstrato. Mulheres, veja que fica mais específico, né? Adquirido no governo Vargas. Entretanto, aqui a gente vai estar nas próximas aulas, que a partir do entretanto, coloca, né, o entretanto, ele sinaliza a tese, porque ele sinaliza o problema e a ideia que vai se apresentar, que foi oposta ao que se apresentou aqui nesses dois períodos anteriores. Você apresenta o feminismo, que foi uma conquista, que é um fator histórico, cultural, mas a partir do entretanto você apresenta o problema, que apesar do feminismo, apesar do direito ao voto, as conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito. Ficou bem abstrato, né? Eu fiquei curiosa para saber como queria desenvolver isso, que o preconceito está bastante abstrato, né? Um argumento bem vasto, e a violência ainda existente na sociedade brasileira. Enfim, né? Deixa para as próximas aulas para matar a curiosidade de vocês, como que essa estudante, esse participante, conseguiu concretizar no desenvolvimento do texto esses dois argumentos que foram colocados aqui. O preconceito, que está bastante abstrato, bem amplo, e a violência também, tá? Então, aqui só colocando que o conceito é a ideia mais geral, que é o hiperônimo, né? Colocou aí o conceito de feminismo. O exemplo se tornou mais específico, que a gente pode chamar de hipônimo, tá? Feminismo, aí você tem, não é nem hipônimo, na verdade, né? Não existe mais um campo semântico que a gente chama de partonímia. Mas, por enquanto, como a aula da gente é sobre hiperônimo e hipônimo, é importante que vocês saibam que hiperônimo é uma ideia mais geral e hipônimo uma ideia mais específica, tá? Feminismo, movimento, igualdade. Veja que aqui são todos esses termos, são ideias mais amplas. Não é gênero e feminismo. Vejam que gênero é mais amplo, né? Feminismo mais abstrato, mais concreto do que gênero, né? Mulheres. Aqui a gente tem um par hiperônimo e hipônimo, não tem? A gente tem gênero e tem mulheres. Porque no gênero tem masculino e feminino, que pode ser concretizado por mulheres e homens, né? Então a gente tem aqui um pequeno jogo entre hiperônimo e hipônimo, tá? Mas no geral aqui a gente tem um recurso de coesão de texto que a gente vai chamar de partonímia, tá? Associação semântica, mas a gente vai estudar sobre isso nas próximas aulas. A partir das figuras da charge, destaque temas. Vamos ler primeiro a charge. Você veio do lixão? Não, vim da praia. Caramba, é muito lixo, não é? Então, quais são as abstrações, as ideias mais abstratas que a gente tem aqui? Meio ambiente, né? Meio ambiente. Ambiente marinho, um pouquinho mais específico, né, do que meio ambiente, mas continua sendo uma abstração. Poluição,
agentes poluentes. Veja que vai concretizando um pouco mais. É muito interessante, é muito importante a gente perceber que dentro de ideias existe uma que é mais concreta do que a outra. Você tem a mais geral, que é meio ambiente. Dentro do meio ambiente, você tem ambiente marinho. Poderia ser um ambiente fluvial, mas aqui é um ambiente marinho. Aí você tem a poluição, que também é uma abstração. E tem os agentes poluentes, que são mais concretos do que o hiperônimo poluição, tá? Vamos uma outra charge. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Aqui você tem claramente o tema do racismo. Desigualdade social, porque enquanto ele está trabalhando, o outro menino com a mesma idade que a dele está estudando ou está ganhando um carrinho de brinquedo. Ilegalidade constitucional, veja que aqui você já está interpretando, você está argumentando que existe aqui uma ilegalidade constitucional, pois o trabalho infantil é proibido. Aqui a gente pode, para argumentar a sua tese, você pode citar o artigo 5º da Constituição, né? Que todo cidadão tem direito ao lazer, à educação, e claramente esse menino não está tendo lazer e a educação necessária. Ele está ganhando um carrinho de trabalho, né, de adulto, para trabalhar. Então, o trabalho infantil é proibido no Brasil, tá? É crime. Então, é uma ilegalidade constitucional. Então, veja que o jogo entre expressões mais amplas, que poderiam formar a tese, e umas expressões mais concretas que poderiam ser usadas no desenvolvimento do seu texto, tá? Vamos uma atividade aqui, ó. Destaque o par mais geral, mais específico da charge ao lado. Nós temos aqui uma conversa entre duas mulheres e a da esquerda diz o seguinte: eu queria trocar um político que escolhi errado. Escolheu um político errado. Só daqui a 4 anos, minha senhora. Só daqui a 4 anos, minha senhora. Então, qual seria o mais geral e qual seria o mais específico a partir da leitura dessa charge? Político e voto? Não, todos os dois são específicos. Todos os dois são concretos. Político é uma pessoa política, né? E voto também é concreto. Eu quero o mais geral para o mais específico. Democracia e política? Ambos são também gerais. Política é geral, é uma abstração. Democracia também. Eleição e voto? Opa! Vamos deixar aqui em stand-by um pouquinho. Vamos para o último. Política, eleição, letra D, também são duas abstrações, são ideias. Então, a resposta correta, letra C, não é? Letra C. Vamos a outra charge. Exemplifique cada tópico abaixo. Veja que as atividades não são simples para uma aula, que eu pretendo que seja no máximo de 20 minutos. Meus estudantes, minhas estudantes. Mas vocês depois podem estar fazendo print, vocês podem estar revendo as aulas e fazendo as atividades, tá? Vamos ler a charge aqui. Você tem uma bandeira do Brasil, acobertando algumas coisas, cobrindo algumas ideias, tá? Avisa o povo, na verdade seria avisa o povo, aí de cima. Qual seria o povo aí de cima? Será que poderia ser a classe alta, né? Será que a gente pode colocar o povo aí de cima como a classe alta? Eita! Vocês podem estar fazendo esse tipo de atividade, minha gente, né? Veja que é uma abstração. Povo é concreto, aí de cima pode ser abstraída essa ideia de classe alta. Que nossa herança maldita não cabe mais debaixo do tapete. O que ele chama de herança maldita seria encarceramento em massa, racismo. Veja que essa charge está toda no plano das ideias, né? Racismo, que mais? Violência de gênero
e desigualdade social. Então, para cada um desses tópicos, eu solicito que vocês exemplifiquem. E quando você exemplifica, você vai tornando o seu texto mais concreto, concorda? Vamos exemplificar encarceramento em massa. Presídios lotados. Veja que presídio é mais concreto. Lotado é mais concreto. Você vê a imagem. Encarceramento em massa é uma ideia mais geral. Poderia entrar como tópico de desenvolvimento do tema. Encarceramento em massa. Aí você coloca como exemplo os presídios lotados, apresenta dados estatísticos, aí você concretiza esse tópico. Racismo. Racismo é bem amplo, né? Mais do que encarceramento em massa. Agressões contra jovens negros. Não é um exemplo de racismo? Violência de gênero. É a ideia. Seria um tópico, digamos. E como que seria o argumento? Como que você concretizaria, exemplificando? Homicídio de mulheres, agressões contra mulheres, morte de mulheres, feminicídio, desigualdade social, pessoas pobres menos instruídas. Vejam que existe aí um jogo entre o mais abstrato e o mais concreto, tá? Vamos, aqui eu coloquei, ó, peguei a mesma charge. E é uma outra atividade que vocês podem fazer também, é pegar uma charge e escrever um pequeno texto, com 2 períodos. No Brasil, o tema encarceramento em massa. No Brasil, olha a bandeira do Brasil. No Brasil, vírgula, é inegável a existência de encarceramento em massa, ponto. Nesse sentido, vírgula, os presídios, veja que eu já começo a ficar concreto, os presídios apresentam superlotação, vírgula, sobretudo de pessoas negras e pardas. Veja que o texto, ele começou com uma ideia mais ampla, a tese, e depois ele foi especificando, argumentando, tá? Certinho? É isso, minha gente. Obrigada e até a próxima aula.